Bom dia, bom dia. Texas, Papuda presente. The cow went to the swamp. Bom dia. Bom dia, vamos entrando, vamos entrando. Entrando. Tô esperando o pessoal entrar antes de começar a falar. Bom, vou começar, hein? Primeiro, perdão pelo nariz entupido, tô olho vermelho. Não é pela razão que vocês imaginam. Eu tô gripado. Mas, bom, imagino que vocês tenham visto a operação da Lava Jato hoje na rua, na PF e a força-tarefa do Ministério Público com a 23ª operação, Acarajé, porque agora vocês precisam acrescentar o léxico da Lava Jato, além de pichuleco, Acarajé, que era propina, dinheiro, bufunfa, como o pessoal da Odebrecht se referia a propina. Então, se vocês acordaram agora, o alvo da Lava Jato hoje é o João Santana, prisão temporária decretada, embora ele esteja fora do país, não foi cumprida ainda. O advogado dele já disse que vai se pronunciar agora à tarde e que seu cliente vai se apresentar às autoridades. Então, é importante saber disso, né? Diz o advogado João Santana e da esposa de João Santana que eles vão se apresentar às autoridades, porque eles estão fora do país. E hoje é um dia fundamental para a política brasileira e para a Lava Jato, em 2016, porque é o dia em que nós vamos falar sobre as provas depois, que constituem a operação e já vinham sendo construídas e continuarão sendo. Mas hoje é o dia em que o principal conselheiro político da Dilma e do Lula caiu. Ou seja, mesmo que ele venha a conseguir esclarecer de alguma maneira os pagamentos e outros elementos que pesam contra ele e a esposa, e o envolvimento deles com o Petrolão, com dinheiro sujo repassado pela Odebrecht, no exterior sobretudo, politicamente o principal conselheiro da Dilma e do Lula caiu. Então, dentro do xadrez da Lava Jato, é um bispo muito próximo da rainha e do rei que cai e sai do tabuleiro. Como vocês talvez saibam, o João Santana é muito mais do que um marqueteiro que de 4 em 4 anos aparecia para conseguir ajudar a eleger o Lula ou o Dilma. O João Santana era, como o governo petista dependia e depende muito da imagem e do marketing político para se fazer e para sobreviver, o João Santana era uma presença constante no Palácio do Planalto, em Brasília, e junto à cúpula do governo e do PT, porque ele não era apenas, novamente, um marqueteiro, um publicitário que, durante campanhas eleitorais, comandava as ações de propaganda dos candidatos presidenciais do PT. Ele também fazia isso, era a função primordial dele, mas ele estava por trás de boa parte das ações políticas e da comunicação das ações políticas do governo nos últimos 10 anos. Né? Desde que o ex-sócio dele, ironicamente, também pego com dinheiro de propina fora do Brasil, Duda Mendonça, caiu em 2005, o João Santana assumiu a função de marqueteiro-chefe. E no mundo da política do espetáculo que a gente vive, ser um marqueteiro-chefe é ser o conselheiro em chefe. Ele assumiu isso, primeiro com Lula, depois com Dilma, e conseguiu com muita competência eleger e reeleger os presidentes petistas, né? Então, acho que em primeiro momento é muito útil ter a clareza do quão essencial é o João Santana
dentro da hierarquia política do PT, do PT e do governo, né? Então, a presidente Dilma perde, entre aspas, um conselheiro e um aliado muito relevante, muito útil. O ex-presidente Lula, que está enfrentando a pior crise da sua história, também. Então há uma bifurcação. De um lado, a situação do ex-presidente Lula fica ainda mais grave, porque ele está num contexto em que as atenções estão voltadas a ele, as provas de diversas operações e de investigações da imprensa confluindo para ele. Então, que ele está muito frágil. Mais um aliado de tantos aliados cai por denúncia de corrupção. Ainda é claro que tem que se dar o amplo direito à defesa, e isso vai acontecer, mas politicamente ele tombou. Então, no caso do ex-presidente Lula, se agrava ainda mais, se fragiliza ainda mais qualquer tipo de reação diante do fato de que todo o entorno, quase todo o entorno, caiu ou está caindo na Lava Jato. No caso da Dilma, talvez a repercussão seja ainda mais severa. Por que mais severa? Porque a Dilma, com as vitórias recentes sobre Eduardo Cunha aí no Congresso, ela estava conseguindo diminuir um pouco a temperatura do impeachment. Embora seus índices de popularidade não tenham melhorado, ela estava um pouco fora de foco, para continuar nas metáforas caras dos marqueteiros, onde a imagem é tudo, e navegando por águas menos turbulentas, enquanto a atenção estava no Lula. Nesse momento, então, João Santana, ele é Dilma também, né? Então, a prisão dele, mesmo que temporária, e as provas que envolvem isso relacionadas à campanha, embora o Ministério Federal e a Polícia Federal não estejam investigando a campanha de Dilma em 2014, as razões do pagamento para João Santana, as hipóteses de trabalho indicam pagamentos para a campanha de 2014. Ou seja, a origem do dinheiro é a propina do Petrolão, por meio da Odebrecht, e a razão do pagamento, se a função do João Santana é ser marqueteiro e conselheiro político, está ligada, e pela questão temporal de 2014 e 2013, está ligada à campanha de reeleição da Dilma. Portanto, a presidente Dilma Rousseff tem um problema seríssimo pela frente, porque volta, como nós havíamos alertado, de que a Lava Jato é o elemento que norteia os atos políticos e o desenrolar político do país neste momento. A Lava Jato traz a Dilma mais uma vez para o centro das atenções, e com isso o impeachment volta a ser algo que estará na pauta, né? Estava menos na pauta com a vitória da presidente no caso da liderança do PMDB semana passada. Agora, ainda mais com a soltura do Delcídio na sexta-feira, agora a Lava Jato vem, e mais uma vez via Curitiba, como eu tenho falado, né? De Curitiba se espera e sai, de Brasília se espera e não sai tanto. O João Santana expõe a Dilma a um ambiente político inóspito. Qual vai ser a reação, né? Quando houve, eu relembro a vocês, o momento mais delicado, embora fosse outra dinâmica, outro processo, e com todas as dificuldades de fazer analogias históricas, o momento mais grave, mais difícil para o ex-presidente Lula durante o mensalão foi no dia em que o Duda Mendonça admitiu no Senado que havia recebido dinheiro de caixa 2, entre aspas, na verdade de corrupção, do Marcos Valério para a campanha do Lula em 2002 em paraísos fiscais. Então, hoje vem a público provas ou evidências que apontam o mesmo tipo, embora não com a força de uma confissão, como no caso do Mendonça, mas que apontam o sócio dele, o ex-sócio dele, eles brigaram, envolvido no mesmo tipo de corrupção, né? Ou ao menos assim é acusado. Então, a consequência política disso
disso é gravíssima. Não sei como os atores políticos vão reagir exatamente, mas isso já estava cantado há muito tempo, né? A Força Tarefa vinha investigando já há uns bons meses, e já sabia da existência dessas contas e desses pagamentos, mas dependia da colaboração de outros países, né? Então, politicamente, e a consequência judicial também disso, porque sempre tem uma consequência judicial, vai ser muito forte, porque a depender do andamento, como é que isso vai chegar até o TSE? Isso é um momento posterior, mas se de fato ficar comprovado que houve pagamentos de campanha com dinheiro do Petrolão, isso já se identificou, mas no exterior e para o principal conselheiro político da presidente, é gripe. O quanto isso vai ter impacto no TSE ou não? O quanto que isso vai ter impacto imediatamente no Congresso, no andamento do impeachment? Então, por mais que em termos secundários as coisas comecem a andar e se anuncia ajuste fiscal e coisas importantes que o país aconteçam, eu volto a frisar como um disco arranhado. A Lava Jato, ela desestabiliza de maneira incontornável o ambiente político, os cálculos políticos e as projeções políticas. A única coisa que a gente pode ter certeza é da própria incerteza política causada pela Lava Jato. Quem não entende esse ponto não entende o que está acontecendo no Brasil hoje, a meu ver. Então, é preciso ver qual será a reação do governo, é preciso saber qual será a reação do PT, por exemplo, o quanto serão Lula também, o quanto eles serão fiéis ou leais ao João Santana, ou o quanto eles tentarão se afastar do João Santana, né? Portanto, nós temos um horizonte político agora de curto prazo muito pesado e que pode ter consequências. Assim, as consequências são dramáticas, elas são muito fortes. O desenrolar delas é impossível saber, mas que haverá um grande esforço de alguns atores para avançar no impedimento da presidente, isso é fato, isso já está acontecendo. O processo judicial caminha para um lado, o processo político caminha pelo outro, mas como há uma coincidência temporal, as repercussões são inevitáveis, né? Assim que as provas forem esmiuçadas com mais detalhes, eu faria um periscópio hoje à noite, aquele no novo horário das 20 horas, para explicar a parte factual do caso, né? Como eu escrevi agora no Twitter, a gente já sabia que havia não só porque chegou a sair alguma coisa na imprensa, embora sem provas, mas a gente já sabia que existia a busca pelas provas que já eram que já estavam as provas cabais do que se indicava em documentos internos da Odebrecht e de um dos doleiros, o Zevri, nunca sei falar o nome desse sujeito. Então dependia muito da reação, da rapidez da colaboração de outros países, porque o esquema de lavagem de dinheiro, de pagamento de propina da Odebrecht era sofisticado, envolvia contas e offshores em vários países, em vários paraísos fiscais, e a investigação tanto do Ministério Público Brasileiro quanto do Ministério Público Suíço depende muito da colaboração de outros países, porque havia várias camadas de empresas fantasma e de laranjas para escamotear a origem clandestina e ilegal do dinheiro e os beneficiários desse dinheiro sujo, né? Então depende também da velocidade dos outros países, e há investigações em muitos países nesse momento, né? Porque a Odebrecht, inclusive, tem problemas legais sérios nos Estados Unidos, e há muitos elementos que envolvem os Estados Unidos também. Então, se sabia disso,
o início de vazamentos sobre João Santana acabou precipitando a operação para hoje. E vamos ver se as buscas e apreensões redundam em algo, tá? Se elas trarão algum tipo de prova ou não. Não sei. Geralmente a gente acha que não, mas acabam encontrando coisas, né? Então é isso, pessoal. Acho que, como eu falei pra vocês, é a primeira das 4 bombas. E é realmente desnorteante, né? Acho que para quem realmente tenta fazer cálculo político ou afirmações sem levar em consideração Lava Jato e as perspectivas da Lava Jato, acaba errando muito, né? Então, hoje à noite a gente fala mais sobre a parte do factual das provas, etc, né? A prisão do Marcelo Odebrecht foi negada pelo juiz Sérgio Moro, né? Mas havia um pedido de prisão por um novo crime. As outras 3 bombas, vamos ver se vão acontecer, né? Mas estão vindo. Agora, é importante na Lava Jato e no que está acontecendo no país que vocês, quer dizer, sugiro pelo menos, que vocês enxerguem o filme, não a fotografia, com perdão do clichê. O avanço da Lava Jato, e não só da Lava Jato, mas Zelotes e outras operações, e cada um dos personagens políticos que vão ficando pelo caminho, e os personagens empresariais também, né? Isso ajuda a entender até onde isso pode ir, qual é afinal a cadeia de comando do Petrolão. Já chegamos até o topo dela ou não? Essa é a pergunta que está sendo respondida pelas investigações, né? No que depende de Curitiba, porque quem tem foro privilegiado, com exceção de Eduardo Cunha, tem outro tratamento, né? Perguntas para esse pobre repórter resfriado? Outras 3 não posso falar. Armando Trípode caiu, né? Nessa fase nós havíamos falado, aí vou até ver se eu tweeto algumas das matérias que a gente falou sobre Armando Trípode. Nós já publicamos algumas coisas sobre ele. Era um sindicalista muito relevante na estrutura criminosa do Petrolão. Foi chefe de gabinete do Gabrielli, teve cargos importantes, participou, segundo algumas evidências, de atos de corrupção lá dentro. E, segundo essa nova fase, recebeu um apartamento com dinheiro pago pela Odebrecht. Mas a parte sindicalista do Petrolão ainda não veio a público. E novamente, perdão pela gripe, mas ela tá forte. Não tem nenhuma informação de que eu devo ser delator, já falei isso. Pergunta sobre a operação de hoje, sobre a parte política, eleitoral. João Santana volta para o Brasil, segundo o advogado dele. Vai se apresentar às autoridades. Ao menos é isso que ele disse. O que o advogado diz, e eu acho que tô exausto. Ao menos é o que o advogado disse, e sendo bem honesto, eu acho que eu não vejo razão para duvidar disso. Em 2016 começou, né? Dilma se manifestou, não que eu tenha visto, confesso. Tô olhando aqui, mas eu acho que não vai se manifestar também, né? Dilma aguenta? Acho que aguenta. Pelo menos a médio prazo. É importante frisar o quanto que os processos judiciais, né, as investigações criminais não encontram um espelho que se esperava ou que
se gostaria, talvez, no político, né? Então vocês percebem que não é de hoje, mas hoje, se observarem as denúncias que pesam contra políticos com foro privilegiado e os cargos que esses políticos ocupam, vocês verão que quais são os políticos continuam nos seus cargos, né? Tem acusações diretas de corrupção ou indiretas. Então, no caso de Eduardo Cunha, continua na presidência da Câmara. Renan Calheiros continua na presidência do Senado. A série de deputados e senadores acusados na Lava Jato também. Ministros que sofreram busca e apreensão também. Presidente, que é um cargo muito mais sério, evidentemente muito maior, né? Apesar das evidências contra o seu entorno e de sua campanha, continua no cargo. Então, é importante se lembrar o tempo inteiro de que o avanço judicial não corresponde a um avanço político em termos de depuração, né? Delcídio vai voltar ao Senado hoje, não sei se ele vai continuar com esse plano, ele ia fazer um discurso, mas primeiro ele está solto, mas ok, ele está solto, decisão, né, indiscutível do Supremo. Ele está com cargo no Senado. O senador Delcídio Amaral pode ter um cargo e ter que se recolher mais cedo à sua casa por decisão do Supremo. É esse o tipo de mundo político que a gente está vivendo, e esse é o tipo de desgaste que vai aprofundar cada vez mais a crise que existe entre os eleitores e os eleitos, né? Então existe uma tensão muito grande, um problema sério, ao mesmo tempo do avanço da parte republicana em empresas e políticos pelos processos judiciais, e uma não correspondência disso no mundo político e empresarial. Então, isso tanto em políticos que continuam nos seus cargos ou com sua influência política, né? E ao mesmo tempo com aquela MP da leniência, por exemplo, em que o governo declaradamente tenta salvar as empresas do petrolão, Odebrecht inclusa. Odebrecht que novamente, mais uma vez, brilha nessa operação. Então percebam a força do sistema, a força da simbiose entre a política, entre a grande política e o grande empresariado, né? É isso que a Lava Jato está atacando, e é isso que judicialmente está acontecendo, mas é isso que, em termos político-econômicos, não está acontecendo. Ou está acontecendo com muito mais dificuldade, né? Não será fácil mudar esse sistema ou mudar um pouco que seja. Portanto, eu sugiro temperar um pouco os desejos, né, de quem realmente quer ver um outro tipo de política, um outro tipo de negócio entre empresas e Estado, né, também. Vamos finalmente? Acho que o pouco que eu tenho a dizer de útil eu já disse, né? Mas é realmente uma coisa gravíssima. A gente tem que ver como os atores políticos vão reagir. Tá tonta? Muita gente tá tonta. Obrigado. Chá de limão com gengibre e mel? Vou pedir. Eu acho que agora é o momento que eu sugiro, pelo menos, é vocês observarem os fatos. Nós vamos publicar os fatos, outros veículos também. No Periscope de hoje à noite eu falo sobre os fatos desse caso. Enfim, o que que eleitores bem informados, cidadãos bem informados fazem com esses fatos é com vocês, né? Nossa tarefa é passar para vocês os fatos da forma mais ampla possível, mais justa e equilibrada. Hoje às 20 horas tem um Periscope no novo horário. Hoje, a partir de hoje às 20 horas, né? Aí nós falamos assim, mas para ter foco nós vamos falar sobre esse caso, tá? Outras coisas falamos depois. Mas realmente não deixem de olhar as provas, porque o lado bom de
que está acontecendo em Curitiba é que vocês podem ter acesso ao máximo possível de elementos e se informarem, né? E decidir o que fazer com isso, né? Mas realmente, né? É difícil escapar de alguns adjetivos, né, nessas horas. É gravíssimo, né? Vamos dar toda... A gente não precisa nem falar isso, mas é bom ser redundante, né? Vamos dar todas as chances de defesa aos acusados, mas os fatos que se mostram, que se expõem, são realmente muito fortes. Ok, pessoal? Obrigado. Obrigado pelos desejos de melhoras e a gente volta logo. Parênteses bem rápido, no fim de semana eu não tive tempo de botar os periscopes antigos. Vou botar hoje todos os antigos e esse de agora. Tá bom? Um abraço grande pra vocês. Bom começo de semana. Tchau.